Irmãos, quero pedir que vocês estejam abrindo a Bíblia de vocês na primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 a Pedro, no capítulo 1, no verso 3 até o verso 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Deus é o nosso Criador e também é o nosso sustentador. Deus não somente nos criou, mas sustenta a nossa vida. Do contrário do que muitos pensam, que Deus criou e abandonou a sua criação, né? E o homem está largado por aí. Não, a gente experimenta o cuidado de Deus todos os dias, desde a colheita das coisas que a gente precisa para comer, desde a nossa própria saúde, nosso respirar, nosso levantar, desde a sustentação de Deus para que o bem prevaleça, né? Ele nos sustenta. A gente deve a Deus a nossa vida, a gente deve a Ele a nossa existência. Todo bem que a gente recebe procede dEle, a gente sabe disso pela palavra, e pela graça Ele resolveu o nosso maior problema, que é o problema que Pedro aqui agradece a misericórdia dEle, a nossa regeneração, a nossa salvação em Jesus. O nosso maior problema era permanecermos separados dele para sempre, mas ele resolveu isso em Jesus, né? Nos buscou pelo seu amor, nos salvou, nos atraiu, e por meio de Jesus a gente pode viver com o Senhor todos os dias e para sempre, né? Estes são mais do que motivos para a gente glorificar. Eu estou falando isso porque Pedro está glorificando. Pedro está dizendo: bendito seja, né? Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele descreve essa questão da salvação, das bênçãos que decorrem da salvação. Glorificar significa dar glória, honrar, celebrar, agradecer, confessar, tornar a dignidade e o valor de alguém conhecidos, né? Isso significa glorificar. Mas eu queria compartilhar assim, pensando o seguinte: com relação a Deus, como que nós podemos glorificá-lo? Como é que a gente pode dar glória, honrar, agradecer, confessar, celebrar, tornar digno, né? Conhecido a dignidade e o valor de Deus? Como que a gente pode fazer isso? Pelo que nós podemos glorificar o Senhor, né? E qual é o nosso maior exemplo para que a gente possa olhar e se espelhar em como glorificar o Senhor, né? E o primeiro destaque, o primeiro ensino é justamente esse: como é que a gente pode glorificar o Senhor? Primeiro, a gente glorifica a Deus honrando, exaltando a Deus com a nossa vida. A gente podia pensar com a nossa boca, né? A nossa boca é só um item de como nós podemos glorificar. Como diz o salmista: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores, declarando com a boca, elogiando a Deus, reconhecendo a santidade, louvando ao Senhor com os lábios. Louvar o Senhor com os lábios é dizer para Ele, dizer a respeito dEle, como diz aqui, bendizer a Deus, né, com os lábios.
elogiar a Deus, agradecer a Deus, reconhecer quem Ele é, quem Ele tem feito com a nossa boca. Essa é uma forma de como nós podemos glorificar. Mas também Jesus ensina assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, nós também glorificamos a Deus com as obras, com aquilo que realizamos. Quando a gente diz sobre glorificar a Deus com os lábios, parece que esse é o primeiro pensamento que vem, o mais natural. E às vezes a gente se esquece que fazendo coisas, a gente glorifica a Deus. Através das obras, né? As obras do bem, as obras que edificam, as obras que socorrem, que ajudam, as obras que manifestam generosidade, tudo aquilo que a gente faz que é bom, que está relacionado ao bem, isso a gente faz todos os dias, deve fazer pelo menos, a gente realiza, e você está realizando uma coisa boa, você está indo na direção de alguém fazendo alguma coisa boa, edificante, uma palavra que você solte, uma ajuda que você dá, um conselho, uma conversa, e a gente às vezes não presta atenção que isso glorifica a Deus, né? Não é só cantando, não é só louvando, não é só falando, elogiando, mas através do que nós fazemos. Jesus diz ainda: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, nisto é glorificado meu Pai. Deus é glorificado na produção de frutos. Ora, a produção de frutos começa dentro da gente. Quando a gente começa a produzir fruto dentro do nosso coração. Que fruto é esse? Ora, quando a gente entende que a nossa alegria não está somente nas circunstâncias, porque as circunstâncias nos alegram. Tem circunstâncias que nos alegram. Não são todas as circunstâncias que nos alegram, mas algumas circunstâncias trazem alegria. Mas não é essa alegria, porque as circunstâncias passam, né? Eu estou alegre agora por um motivo, mas daqui a pouco eu recebo uma outra notícia. Então não é esse tipo de alegria, mas é a alegria de ter a presença de Deus, de ter a consciência da presença de Deus, de se alegrar por saber que a gente é de Deus e que Deus está conosco, de poder falar com Ele. A alegria, ou então a outra maneira aqui com relação a frutos dentro da gente, é produzindo bondade dentro da gente. A bondade de olhar, de se compadecer, de sentir compaixão, de estender a mão, de ir ao encontro daquele que necessita. Essa é a bondade ativa da nossa parte. Como existe o lado da bondade passiva, no que a gente pode chamar de benignidade, que é a maneira como a gente recebe as afrontas, recebe os dissabores da vida. A gente pode receber murmurando, blasfemando, pode receber as dificuldades da vida revoltado contra Deus. Ora, a maneira como eu recebo uma afronta de maneira benigna, glorifica a Deus. Esse é um fruto, a bondade, a benignidade, o autocontrole, né? O se controlar diante das situações, diante da vida, que na vida não é só mar de rosa, que na vida não são só doces, que na vida não são só coisas boas, mas eu tenho um autocontrole de saber lidar com essas coisas. Isso é um fruto que glorifica a Deus. Por quê? Porque esse fruto é a manifestação de quem compreendeu a vida e de quem tem Deus dentro de si, né? Principalmente para as coisas que não são boas. Outra maneira, Paulo vai dizer assim: para que concordemente uma vós glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, uma outra maneira que a gente glorifica a Deus é quando a gente estabelece unidade entre a gente. Não é unidade na igreja, que também deve ser, nem só com aqueles que professam a mesma fé, que também deve ser, mas a unidade entre os seres humanos, que não estabeleça inimizade, que não estabeleça contenda, que não estabeleça briga, né? Quando a gente pensa concordemente, não é no sentido de pensarmos igual, mas nós pensamos o seguinte: nós pensamos diferente, mas somos inimigos. Esse é um pensamento em concordância.
Você pensa do seu jeito, você sente do seu jeito, você avalia dessa maneira. Eu tenho a minha, mas olha, somos amigos, né? Se você precisar de mim, estou aqui, e eu sei que se eu precisar de você, você também está aí. É esse o pensar em concordância que Paulo espera que haja entre nós humanos, entre nós que professamos a mesma fé, principalmente partindo daquele que conhece Jesus. Porque Jesus estabeleceu paz com todos, embora não concordasse com todos, não é? E pela consagração total, Paulo diz assim: porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, não é glorificar a Deus só no coração. Eu amo a Deus no meu coração, dentro de mim, mas faço no meu corpo o que eu quiser, né? Não, é glorificar a Deus através do corpo, porque é o corpo que canta, é o corpo que visita, é o corpo que levanta a mão, é o corpo que está aqui pregando, é o corpo que serve a Deus onde vai. Glorificar a Deus com o vosso corpo, com o vosso espírito, com todo o vosso ser, porque também não dá para o meu corpo fazer as coisas sozinho, sem a alma e sem o espírito. Nós somos integrados, alma, corpo, espírito, né? Então o nosso corpo é toda a nossa constituição, separado para Deus, no sentido que a gente decidiu que nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Eu estou aprendendo isso de Deus, eu quero praticar isso, eu quero viver isso, eu decidi isso para a minha vida, e assim a gente glorifica a Deus. Então, como é que a gente glorifica a Deus? Glorifica com a vida, né? Com a existência, com o modo de ser, com os nossos hábitos, né? Com o nosso existir todos os dias. Então você vê que a glorificar a Deus é muito mais do que glorificar com a boca, né? É desde o levantar até o deitar, é tudo o que a gente faz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está glorificando o nosso Deus, destacando a salvação aqui. A outra reflexão que eu estou trazendo, além do como nós podemos glorificar, é pelo que nós glorificamos. A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus pela santidade dele. Reconhecer que o nosso Deus é um Deus que nele não há mancha, não há erro. E isso vai nos levar a confiar nele, confiando que ele é de fato quem é, confiando naquilo que ele promete. E isso também vai nos levar a dar razão a Deus sempre, porque se ele é santo, se nele não há nada de errado, nenhuma mancha, então o que ele quer, o que ele diz é santo também. Glorificar a Deus, por exemplo, pela misericórdia. A misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. A gente merece apanhar todo dia de Deus, mas Deus não faz isso. E eu então glorifico porque Deus é misericordioso. Ele entende a miséria da minha natureza e vem com bondades ao meu encontro. É glorificar a Deus pela verdade, que Deus não mente, Deus não engana, Deus não ilude ninguém. Quando Ele diz que eu sou desse jeito, é porque eu sou. Quando Ele diz que eu posso ser de outro jeito, é porque eu posso, né? Naquilo que Ele fala e Ele promete, Ele é verdadeiro. Glorificar pela verdade, pela fidelidade. A fidelidade de Deus não começa como a gente canta no hino 25, fiel a mim. Não, Deus não é fiel a mim primeiramente. Deus é fiel a Ele. Deus é fiel à sua própria natureza. Deus é fiel ao seu ser, e porque Ele é justo, porque Ele é verdade, porque Ele é santo, porque Ele é bom, eu experimento a fidelidade dEle. Então Deus é fiel a Ele mesmo, e porque Ele é fiel a Ele mesmo, é que eu posso experimentar a fidelidade dEle na minha vida. Porque se Deus não fosse fiel a si mesmo, Deus mentiria, e se Ele mentisse, não seria fiel. Então, antes de ser fiel a mim, Deus é fiel a Ele. E porque Deus é fiel a Ele, é que eu tenho a possibilidade de desfrutar da fidelidade dEle na minha vida, né? Glorificar a Deus pelas obras maravilhosas dEle. Quantas obras Ele realiza
longe de mim, fora de mim, na vida de outro, mas também na minha vida. Olha para a sua história, olha para a sua vida, olha um pouquinho para trás, olha para o dia de ontem, olha para o dia de hoje que passou, olhe para alguns anos atrás. Você consegue enxergar as obras de Deus na sua vida, né? A gente todo dia levanta, respira o ar que Ele criou, obra maravilhosa, vai fazer um passeio, vê a natureza, faz um carinho no animal. Todas essas coisas foram criadas. Recebemos carinho de um animal, recebemos carinho de outras pessoas, temos amigos. As obras de Deus, né, na nossa vida. A sua justiça, a sua graça. A graça de Deus é Ele dar para mim aquilo que eu não mereço. E Ele dá para mim muitos favores. Deus derrama sobre a nossa vida muitas bondades, muitas graças sobre a nossa vida, né? Então, pelo que nós glorificamos? Por isso, por todas essas coisas e muito mais, né? Mas ainda, eu ainda destaquei qual que é o nosso maior exemplo, né? Então, temos a Cristo como o maior exemplo daquele que glorificou a Deus. Temos a Jesus, a Cristo, como o maior exemplo. Eu não estou dizendo que o exemplo de outras pessoas não sirva, né? Muito pelo contrário, a palavra de Deus, e às vezes até na vida a gente conhece pessoas que viveram de uma maneira que inspire a nossa fé, que nos inspire, né? Não estou falando que não serve. Por exemplo, Abraão, Paulo vai dizer assim, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso foi também imputado para a justiça. Ou seja, por meio da confiança, por meio da fé, nós temos o exemplo de Abraão, que não tendo nada à sua volta, que não tendo nada de concreto para pegar e dizer, Deus vai cumprir, quando prometeu a ele um filho, ele com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, os dois já velhos e impossibilitados de ter filho, diz a palavra que ele não duvidou, apesar de ele olhar tudo em volta e não ter a mínima garantia no que ele via e no que ele sabia, de que aquilo era possível, ele creu, né? E isso foi imputado como justiça para ele, como mérito de alguém que confiou. Então este exemplo é um exemplo para a nossa vida, né? Você tem o exemplo de Maria, que jovenzinha recebe a visita do Senhor por meio do anjo, e ela diz, eis aqui a tua serva para gerar a Jesus, o Salvador, com todas as implicações que a gente nem imagina, do que era uma jovenzinha ficar grávida, não do seu marido, nem do seu esposo, porque ela estava noiva e desposada, e de repente aquela barriga ia crescer. E imagine há tantos anos atrás a gravidade disso, e há tantos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, a lei matava a mulher infiel. E ela disse, eis aqui a tua serva, provavelmente lá com seus 14, 15 anos de idade. É um exemplo para a gente, com todas as implicações, de dizer, eis aqui, Senhor, cumpra em mim a sua vontade, e as implicações disso, né? Então é um exemplo para a gente. Você tem o exemplo de Paulo, como eu disse outro dia, que em Romanos, ele tem aquela explanação glorificando a Deus pela sabedoria de poder pegar judeus e não judeus, encerrar todos debaixo do pecado, para que todos fossem alvo da misericórdia de Deus e todos se tornassem um em Jesus. E ele vai dizer, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém, né? Ele glorifica a sabedoria de Deus, quão insondáveis são os pensamentos de Deus, como Deus é sábio naquilo que fez, né? Ou então, por exemplo, como a história da igreja conta o martírio de Perpétua e Felicidade. Já ouviu falar desse martírio? De duas mulheres, uma chamava Perpétua e outra Felicidade.
É nome de pessoas na história da igreja, lá por volta do ano 193, ano 211, quando o imperador romano chamado Sétimo Severo, olha só, Severo, né? Ele quis reunir todos os súditos, todo o seu reino em torno da adoração ao sol, né? Ao sol invicto. E quem não adorasse, morria. E quem se tornasse cristão ou adepto ao judaísmo, morria. Se você soubesse, era para você delatar, chegar lá e entregar. E eles iam atrás. E os judeus e os cristãos não se dobraram à adoração ao sol invicto. E aí 2 mulheres, como muitas outras e muitos outros foram martirizados, mas 2 na história chamaram a atenção. Perpétua e Felicidade. Perpétua era uma mulher que tinha recursos, com um filho recém-nascido, ainda amamentava, tinha uma escrava chamada Felicidade e um rapaz chamado Revocato. Todos abraçaram a fé e o pai de Perpétua tentou convencê-la de todos os jeitos a que ela negasse a sua fé para não ser morta, mas ela não fez isso. Felicidade, que era sua escrava, também não fez isso. Estava grávida. Orava a Deus que ela tivesse a criança antes da morte dela. E ela teve a menininha dela aos 8 meses de gestação, que foi adotada por uma amiga. E as 2, Perpétua e Felicidade, foram jogadas na arena e soltaram uma vaca brava, furiosa, que chifraram elas até o quanto pôde. E elas assim se arrastando, se abraçaram no meio da arena, deram um ósculo santo, um beijo uma na outra e glorificaram a Deus no meio da arena e foram mortas à espada. A história da igreja conta, né, esses 2 martírios. É claro que muita gente foi martirizada, muita gente glorificou a Deus e muita gente não está escrito nos livros da história, mas a gente tem essas 2 que glorificaram no extremo. Então, como que o exemplo de outras pessoas não nos serve? É claro que nos serve. Nos serve. Mas o exemplo maior de quem glorificou a Deus foi Jesus. Por quê? Porque apesar de todos esses bons exemplos, Abraão, Maria, né, Paulo, Felicidade, Perpétua e tantos outros, todos eles, por sua natureza, pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, né? Mas Jesus foi o único que glorificou a Deus da maneira como Deus deve ser glorificado. E na sua oração Jesus disse assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E a obra dele foi morrer por toda a humanidade. Sem culpa, sem pecado, sem mancha, recebendo a injustiça, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E assim entregou a sua vida. Então Jesus é o nosso exemplo maior. Olhar para Jesus nos evangelhos, olhar para Jesus no ensino de Jesus e aprender como é viver de uma maneira que glorifique a Deus, né? Que nada tem a ver de se vestir como ele se vestiu, de fazer o que ele fez, de andar nas ruas que ele andou, né? Não, é como ele tratou a vida, como ele tratou o ser humano, como ele se relacionou com o Pai, as coisas que ele falou, as coisas que ele guardou silêncio, né? Tudo que ele ensinou, todo o exemplo que ele deu, a gente aprende a glorificar. Então, quando a gente olha para Deus, o nosso Criador, a gente já tem motivo para glorificar Deus. Quando a gente compreende que além de nos criar, Ele nos sustenta, isso se intensifica no nosso coração, né? Mas é justo glorificar a Deus, não apenas com os lábios, quando a gente lembra de fazer isso, né? Mas glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso fazer. Amanhã, ou hora que a gente sair daqui, todos nós vamos continuar sendo, sim?
sendo o que somos. E vamos fazer uma porção de coisas. E amanhã nós vamos fazer uma porção de coisas sendo o que nós somos. Sendo e fazendo que a gente possa glorificar o Senhor, né? Essa é a mensagem. Tendo Jesus como nosso maior exemplo. Olhando para Ele e aprendendo com Ele. Amém? Então, que cada um de nós possamos, do jeito que nós somos, aonde nós vamos, do jeito que Deus nos criou, com todas as possibilidades que cada um tem na sua vida, que a gente possa glorificar o Senhor com a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos com a nossa boca, reconhecendo a tua santidade, o teu poder, o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão, o teu caráter, quem o Senhor é, tudo que o Senhor realiza. Mas oramos, ó Deus, que o Senhor nos ajude e nos aceite, com a nossa vida possamos te glorificar, com a maneira como nos expressamos, aonde nós vamos, o que fazemos, ó Deus, como lidamos com as coisas, com a vida, com as pessoas. Senhor, nós de fato queremos produzir glórias, honrar o teu nome, exaltar a tua dignidade, confessar, celebrar, agradecer com a vida aquilo que o Senhor é. Ó Deus, que o Senhor receba a glorificação que cada vida aqui, que cada um de nós podemos dar ao Senhor. Mesmo conscientes da nossa limitação, nós queremos entregar o nosso melhor para o Senhor. Obrigado, Deus, porque temos o exemplo de Jesus para aprender a fazer isso. Que o Senhor seja glorificado por cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.